Como encontrar contentamento no meio das dívidas. Meu nome é Karen Oxendorf, sou mentora e educadora financeira e hoje a gente vai conversar sobre contentamento. Eu tô lendo um livro, sobre esse tema, inclusive eu recomendo esse livro aqui para vocês. Eu tô fazendo um estudo, com algumas amigas sobre o livro Nancy Wilson, é o nome dessa autora. Vai aparecer invertido aqui para vocês, mas vai dar para ver, O meu é o Kindle, mas vai dar para ver. E hoje eu tava voltando de São Paulo, tava voltando no avião e eu tava lendo o 9º capítulo desse livro, sabe? E eu falei, poxa, eu preciso compartilhar com os meus alunos sobre contentamento. Por quê? Eu vejo que muitas pessoas, elas sabotam a jornada da vida sem dívida justamente pela falta do entendimento sobre o que é o contentamento. E aí, logo aqui na introdução desse livro, ele já fala aqui, imagina quão confortáveis seriam as nossas vidas se nós aprendêssemos a manter os ânimos ordenados em todas as circunstâncias. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar aqui pra gente é que contentamento não é exatamente uma alegria, uma euforia desmedida. Contentamento não é isso, tá? O contentamento, ele é um ânimo ordenado. Então, a gente tem trabalhado, os alunos que entraram aí na mentoria, e eu teve uma aluna que me advertiu quanto a isso, porque talvez eu não esteja sabendo comunicar pro pessoal aqui de fora da mentoria sobre o que a gente tem trabalhado além das estratégias de negociação de dívida lá dentro da mentoria. Mas nós temos trabalhado o desenvolvimento de virtudes. E isso tem sido um tema que eu tenho estudado muito nos últimos dias, Inclusive, eu estive num curso do professor Vitor Salles Pinheiro, e eu nem comentei sobre isso aqui, porque foi, intenso e tá uma correria por causa dessa questão da organização do casamento, enfim. Mas, inclusive, esse curso, ele foi sobre, teve um cunho assim, de aplicação prática das virtudes e as enfermidades da alma. Eu, inclusive, comprei um outro livro, com o professor Vitor, e eu ainda não tive a oportunidade de ler, eu só folheei, que foi esse livro aqui, As Virtudes no Cotidiano. Inclusive, esse aqui, meu, tá até autografado por ele, pelo Vitor Salles, que é uma pessoa que eu admiro muito, Então esse é um tema que eu quero trazer aqui cada vez mais. E esse livro, Contentamento, é realmente um livro que eu recomendo. Eu já tô quase acabando e eu quero ler de novo, porque eu acho que eu talvez não tenha conseguido absorver isso tudo na integridade, Então, aqui, claro, eu tô falando sobre a ótica das dívidas, mas a verdade é que a gente pode aplicar esse tema do contentamento em todas as áreas da nossa vida. E isso é um grande desafio, O que é, então, esse contentamento se ele não é uma euforia, se ele não é uma alegria desmedida? O que ele é? Ele é justamente esse ânimo ordenado. Então, ao longo dessas aulas de virtudes que a gente tem também estudado ali dentro da mentoria, a gente já estudou sobre a virtude da ordem, a gente estudou sobre a virtude da paciência. Na semana que vem a gente vai ter uma outra aula ali sobre a virtude da temperança. Quantas pessoas, porque estão ansiosas, às vezes por causa das dívidas ou porque não estão conseguindo mesmo, estão ansiosas em várias áreas das suas vidas, acabam compensando na alimentação, Então, e se destemperam, tem falta de temperança. Então, eu vou trazer, inclusive, um especialista na semana que vem. Talvez a gente faça uma live aqui no Instagram também, mas para falar justamente sobre isso, Sobre como essa falta, essa ansiedade que a pessoa se descompensa tanto
na alimentação, como ela se descompensa também no ordenamento financeiro, na ordem financeira, né? E como que isso é tão estreitamente relacionado. E o meu interesse aqui, é claro que eu quero que você quite as dívidas, mas o meu maior interesse é que você se ordene, que você viva bem. Então eu tenho visto casamentos que têm sido restaurados, pessoas que têm escondido dívidas há anos, né? Conseguindo ordenar a vida e conseguindo, inclusive, contar para o cônjuge, ter uma conversa estruturada sobre as finanças e trazendo uma proximidade, resgatando a comunicação, o vínculo afetivo. Então eu creio realmente, sabe, esse projeto que eu tenho desenvolvido com a mentoria Viver Sem Dívida é algo que eu tenho certeza que vai agregar e tem agregado amplamente para os alunos. E eu tava ali refletindo hoje, então esse conteúdo que eu li no livro, ele queimou tão forte no meu coração que eu falei, eu preciso compartilhar isso, né? E a primeira, então, assim, o que é então esse ânimo ordenado em todas as circunstâncias, né? É mesmo quando as coisas vão mal, eu ter a esperança naquilo que realmente permanece, naquilo que realmente importa, eu conseguir manter esta esperança, tá bom? Então, indo aqui para o capítulo 9, né, que foi esse capítulo que mexeu um pouco comigo, ele fala aqui, na verdade, um pouquinho sobre a história de Paulo. Ele é um livro cristão, né? E ele fala um pouco sobre a história de Paulo. Alguns vão chamar de São Paulo, né? E eu não sei o quanto que vocês sabem a história dele, né? E aqui eu queria contar essa história mesmo. Saulo, ele era uma pessoa... Ele teve essa mudança de nome, né? O nome dele primeiro era Saulo e depois é mudado para Paulo, quando ele começa ali, que ele tem aquele encontro com Jesus. Então ele era uma pessoa que perseguia cristãos, tá? Ele era uma pessoa que perseguia cristãos, até que ele cai do cavalo. Ele estava indo numa perseguição para cristãos e ele cai do cavalo, ele fica cego e ele ouve uma voz em que fala assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E todo mundo morria de medo dele, né? E aí veio ninguém queria falar com ele, na verdade, né, com Paulo. E aí foi um homem chamado Ananias, que ele também ouviu uma voz, e ele ouvia o seguinte: Ananias, vai lá e fala com Paulo, porque esse é um homem que eu escolhi. E eu vou mostrar pra ele o quanto vale a pena sofrer pelo meu nome. Olha só que loucura, né? Essa história não tá fazendo muito sentido aqui. E aí, a história de Paulo, na verdade, é uma história muito bonita. Se você não conhece, eu até te animo a se aprofundar, sei lá, procura alguma coisa no YouTube, bota assim, como é que é a história de Paulo, né? E a gente tem algumas pessoas, alguns exemplos pra gente se modelar. E preste atenção, porque isso tem tudo a ver com a tua dívida, tá? Eu também vou contar aqui rapidinho também um pouco da minha própria história, mas isso tem tudo a ver com a sua dívida. Mas a história de Paulo é uma história que ele percorre alguns momentos de extremo sofrimento mesmo. Ele é perseguido, ele é açoitado, ele é caluniado. Quer ver? Tem algumas partes que fala aqui, ó. Olha só um texto que ele fala aqui. Fala assim: atribulado em tudo, porém não angustiado, perplexo, porém não desanimado, perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído. Então, poxa, e ele passa por uma história, né, que depois, se você se aprofundar, ele fala aqui o tanto de coisas que aconteceu com ele, né? Olha só, poxa, ele passou por infâmia, desonra, perseguição,
ficou noite sem dormir, teve fome, foi acusado injustamente, ele teve como que morrendo, foi castigado, ficou entristecido, teve falta, mas ele não ficou destruído. Então, assim, essa questão do contentamento, né? Até o livro fala aqui uma coisa e que eu quero pontuar aqui para vocês, e isso ressaltou para mim. O livro fala o seguinte: eu espero que você entenda que o contentamento ele é possível em meio às aflições mais intensas. E na verdade é nessas circunstâncias que a bondade, a força e a graça de Deus mais brilham. Porque ele até fala assim, né, que tem uma hora que Paulo, ele chega ali na oração dele para Deus, né, e ele pede que Deus, eu não sei o que é isso, né, eu não falo, mas ele chama aqui de espinho na carne, então era algo que incomodava muito ele, e ele pede para Deus para retirar esse espinho dele na carne, esse incômodo, essa fraqueza dele. E ele então ouve uma voz ali, né, em que fala assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E se a gente parar para refletir nisso aqui, né, a gente precisa, eu sei que tem muita gente aqui que me segue, né, e que se identifica comigo, porque sabe que eu sou uma pessoa cristã. Apesar de eu falar, né, eu falo, mas eu falo muito sobre a técnica, né? Eu tento falar aqui numa linguagem que a gente aborda para todo mundo. Então aqui eu não faço, tem muita gente que faz aí conteúdo, né? Finanças para cristãos. Não é exatamente o que eu faço aqui. Aqui é finanças para todo mundo, finanças pra gente, né? Finanças para quem crê em Deus, finanças para quem não crê em Deus, finanças para quem tá endividado, né? E lembrando que dívida é um estado, né? A pessoa não é endividada, ela está. E se ela está, ela pode sair dessa dívida. Hoje foi interessante, porque lá quando eu botei no grupo até dos alunos, né? Eu pedi pra Iana me ajudar. Porque eu tava dentro do avião ainda e eu tava assim, eu quero falar isso aqui. E eu vou estruturar isso daqui como uma aula um pouco melhor até pra eu compartilhar lá dentro da mentoria sobre essa importância do contentamento. Mas eu tava refletindo sobre isso, né? Ai, perdi o fio da meada aqui. E eu perdi aqui, mas daqui a pouco volta, tá? Mas o que... lembrei. Hoje quando eu compartilhei ali, né? Quando a Iana compartilhou ali no grupo, teve até uma aluna que respondeu assim, eu não lembro quem foi, mas ela falou assim: como ter contentamento em meio às dívidas? Era o tema, né? Ela, mas é possível isso? Eu vou assistir então. E isso é super possível. O que a gente tá falando aqui? É de você ter um ânimo ordenado, mesmo independente das circunstâncias. Quando os alunos chegam ali dentro da mentoria, né, a primeira aula, eu tento falar um pouco com eles o seguinte: olha só, vai ter dia que você vai estar desanimado, vai ter dia que você não vai ter vontade de fazer nada, vai ter dia que você não vai querer falar com o banco, que você não vai querer ligar pra ninguém, que você vai querer socar, você não vai querer falar com ninguém, você vai estar cansado, você vai levar 1000 nãos, e às vezes vai parecer que não tem jeito, e você vai querer parar. Inclusive a gente tem um pacto ali, né? O pacto de não usar o grupo para reclamar, né? Então a gente tem o grupo de suporte da turma ali dentro do WhatsApp, e o nosso pacto é realmente assim: olha, tuas lamúrias, as tuas reclamações, aqui não é um ambiente, aqui é um ambiente de encorajamento. Então, mas o que é esse contentamento? Essa esperança também, e você entender que você pode fazer as coisas mesmo sem ter vontade. Talvez isso seja o mesmo significado da força de vontade, né? De você fazer porque você sabe que tem que ser feito no cumprimento do seu dever, mas você ter um coração alegre dentro da dificuldade. E aqui também fala uma coisa bem interessante no livro, né? E era uma coisa que eu queria falar aqui com você, porque ao longo desse tempo que eu tenho ajudado pessoas dentro da mentoria, né?
durante esse tempo que eu tenho ajudado pessoas a saírem das dívidas, eu tenho visto muita gente que às vezes para no caminho. Pessoas que não continuam, que não perseveram, né? Não só dentro da mentoria, mas fora da mentoria também. Pessoas que jogam a toalha, que desistem. E existe uma luta que todos nós passamos. E é o que nesse livro, e o que o próprio Paulo chama de homem interior e homem exterior. Então ele fala assim, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, todavia... Aonde está isso? Peraí. Eu vou falar aqui com vocês. Não tô achando aqui. Cadê, gente? Acabei de ler esse negócio aqui. Bom, a gente tem um homem exterior e um homem interior. O que é isso, tá? Esse homem exterior é de fato aquilo que acontece do lado de fora. Então, as circunstâncias, elas acontecem, né? Então, a gente olha, a gente vê e muitas vezes a gente é abatido. Mas no nosso interior existe é como se fosse uma outra pessoa. E como as coisas, os estímulos externos me impactam, é o que faz grande diferença na forma como eu vou lidar com as dívidas e nos resultados que eu vou alcançar. Então, esse contentamento, que é esse ânimo ordenado, independente das circunstâncias, que mantém a esperança e que sabe que a dívida é só dívida, ou que o problema é só um problema, mas que existe uma força superior que te faz avançar, né? E que existe uma esperança que é eterna. Então, isso faz a diferença muito naquelas pessoas que alcançam o resultado, que mesmo levando não, eles perseveram. Então, existe uma luta com o que acontece do lado de fora, mas o quão forte e o quão contente eu sou, independente das circunstâncias. Vocês estão captando, gente, ou isso está um pouco complicado demais? Me falem aí, escrevam aí nos comentários se isso tá complicado demais. Porque eu sei que muitas vezes a gente quer ter resultado rápido. E vocês, a verdade é que quando eu falo pra vocês que vocês vão conseguir 10 vezes mais rápido do que se vocês ficassem tentando sozinho, eu não tô mentindo. Isso é a mais pura verdade. Porque quando você tenta sozinho, desculpa, você fica dando cabeçada atrás de cabeçada. Eu canso de ver pessoas que não entraram na mentoria e que ficam dando cabeçada atrás de cabeçada, vindo perguntar pra mim se a empresa X é séria, se a empresa Y é séria. Sinceramente, cara, eu nem sei quem é a empresa X ou Y. Como é que eu posso dar aval sobre o trabalho de uma outra empresa, de uma consultoria que diz que vai negociar pra você? Eu não sei. Você sabe de quem que eu posso dar aval, se o trabalho é sério ou não? O meu. A verdade é essa. Porque eu tô entendendo o que eu tô fazendo aqui. Eu sei o que eu tô construindo aqui. A Gabi tá dizendo que tá dando pra entender. Que bom, Gabi. Que bom. Porque eu fiquei com o coração queimando um pouco para poder compartilhar isso para todo mundo aqui, porque eu vejo pessoas que têm desistido. Eu vi uma aluna esses dias, ela colocou ali nos comentários do Hotmart, até de uma aula, falou, consegui entrar. Ela estava logo no início, ali na parte do cronograma, e ela falou, consegui entrar, mas sinceramente, eu acho que não vai dar certo. E aí eu quero que você entenda aqui essa diferença entre o homem exterior e o homem interior. E essa luta. O que ela vê no homem exterior? Uma dívida grande. O que essa dívida grande, que é o homem exterior, né? O que ela tá vendo, fala pra ela, você não vai conseguir. O que ela, como homem interior, ela tem dois caminhos. Esse homem interior dela, né? Ela pode dizer o seguinte, não, peraí, mas eu posso aprender. E eu
talvez não tenha conseguido até agora, porque eu não sabia. Mas agora eu vou... Ah, você viu o comentário dessa aluna? Pois é, agora eu vou me empenhar para aprender. Percebe? Essa luta. E a gente vive numa luta para permanecer contente. Esses dias foi muito interessante. Teve uma aluna, ela estava desde março de 2021 sem receber o salário dela. Ela estava, presta atenção, a gente está agora em outubro de 2022. Esta mulher estava há mais de 1 ano e meio sem receber salário, porque o banco estava pegando todo o salário dela. Ela estava conseguindo, ela estava fazendo faxina, ela é uma funcionária pública, mas ela estava fazendo faxina para conseguir renda extra e assim algum dinheiro. Ela estava há 2 anos sem receber o Vale Alimentação, porque o banco também pegava tudo, o Vale Alimentação, todo o Vale Alimentação. Então, e aí eu falando com ela, né, ela teve alguns resultados e ela conseguiu fazer a proteção do salário dela, né? E houve um desconto de 30%. O banco da conta, por causa do consignado, o banco da conta salário, antes de fazer a portabilidade, deu uma garfada e mais 30%. Tá errado, tá? Eu falei pra ela, reclama, vai lá e reclama, porque isso tá errado. E ela, então, mas ela mesmo assim ficou com 40% do salário dela. Ora, isso não foi uma vitória financeira? Ela tinha nada e passou a receber 40%. Aí eu falei, fulana, que alegria! Olha só o quanto você já evoluiu! Olha quantas conquistas e quantos resultados você teve! Poxa, você estava quase 2 anos sem receber o salário e agora você recebeu! Aí ela, não, realmente, em conhecimento eu tô crescendo muito, mas vitória financeira eu ainda não tive, né? Falei, não teve vitória financeira? Não, porque eu ainda tenho dívida, porque eu ainda não consigo fazer muita renda extra, porque... Falei, não, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Há quanto tempo você estava sem receber salário? Ah, não, há quase 2 anos. Pô, você estava quase 2 anos sem receber salário. Percebe como muitas vezes o nosso olhar está muito mais preso no descontentamento, né? No problema, na dificuldade, nos 30% que o banco pegou e que ele errou e que agora eu vou correr atrás, do que, na verdade, poxa, eu apliquei a estratégia e eu consegui algum resultado. Eu tive uma pequena vitória e eu vou me alegrar com esta pequena vitória. E isso me impulsiona a perseverar, porque eu estou vendo que é possível. E se eu já venci 1 leão, se eu já venci 2 leões, eu vou continuar vencendo. Pessoal, eu mesma fui uma pessoa que eu passei por muitos problemas e que hoje eu não consigo contar aqui para vocês, porque daqui a pouco eu vou ter que dar ali aula para os meus alunos. Mas eu já passei por muitos problemas, inclusive em 2015, que é esse ano que eu falo para vocês que foi o ano que eu decidi mudar a minha vida financeira. Eu não mudei a minha vida financeira porque tava, sei lá, tudo bem. Na verdade é porque tava tudo muito ruim. Tava tudo muito difícil. Eu tava no meio de uma depressão muito grande, mas eu sabia que eu queria sair daquilo. Eu tinha passado por um momento de muitas perdas na minha vida. Sucessivas perdas. Perdas emocionais. Eu tinha passado por um luto, 2 lutos muito grandes. Eu tava exatamente no fundo do poço. Mas eu sabia, eu tinha uma esperança de que era possível sair daquele lugar. E eu lembro que eu orava para Deus e eu falava assim, Senhor, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor tem um outro caminho para mim. E eu não sei qual é. E eu quero dizer para vocês que se hoje eu tô aqui, se eu tô viva, tá? Porque até ideação suicida eu tive, mas se eu tô viva, se hoje eu tô aqui forte, foram porque essas tribulações, né? Essas situações, essas circunstâncias ruins, elas foram me ajudando, cooperando, para
que eu me tornasse essa pessoa mais lapidada, essa pessoa que consegue. Eu não estou dizendo para vocês que o meu ânimo é ordenado 100% o tempo todo, mas eu hoje já consigo manter esse ânimo, né? Essa alegria, essa moderação, e isso é uma virtude. O contentamento é uma virtude. Então, quando você amplia o seu olhar e você olha e fala, poxa, é possível, e talvez eu não tenha conseguido até hoje porque eu não sabia como fazer, mas não há nada que me impeça de aprender. Então você resgata essa esperança. Cara, eu não tenho dinheiro para entrar na mentoria hoje. Tudo bem, assiste as aulas do YouTube, participa das lives aqui, participa ali da mentoria ao vivo, que é uma mentoria gratuita que tem todo dia nos stories. Manda mensagem no direct, né? Tenta, poxa, atrás, Karen, qual é o vídeo que eu assisto, qual é a aula que eu vejo para esse caso. Todo dia eu tenho direcionado ali nos stories vocês, mas você pode aprender, percebe? Então, o que eu quero animar vocês em resumo aqui, e eu vou voltar a falar sobre esse tema, porque eu vou desenvolver esse tema melhor. Agora eu tenho que ir ali para dar aula para os alunos, mas o que eu quero te animar aqui só vou contar uma história aqui antes, né? Existiu uma mulher, eu acho que o nome dela era Chiara Cordel, alguma coisa assim, uma italiana. Eu acho que ela morreu em 2012. E essa mulher, ela se casa jovem e ela logo engravida. E ela, assim que ela tava grávida, ela recebeu ali dos médicos um diagnóstico que, poxa, o filho dela não ia resistir, tinha um problema. E ela decide manter aquela gravidez ali, aquela gestação até o final. E de fato, no parto, o bebê morre. E ela mantém o contentamento ali. Ela fala, poxa, Deus me deu esse filho e aprove a Deus quis agora levar o bebê. E tá tudo bem, eu aqui fui um canal para esse bebê. E aí, depois ela vai e ela engravida. E aí no sepultamento do filho, esta mulher, ela vai ali pro velório tocando violino, tá? E ela, no próprio sepultamento do filho, ela vai triste, sim, claro, mas com contentamento, uma tristeza alegre. E ela vai tocando ali o violino. Pois bem, essa mulher engravida de novo. E na segunda gravidez, essa mulher, ela recebe um diagnóstico médico também que o bebê não ia sobreviver. Ela decide levar a gestação até o final. E o bebê, mais uma vez, o segundo bebê agora morre. E ela de novo, ela fala, bem, Deus me deu, Deus levou. E ela vai e segue de novo, tocando o violino no sepultamento do filho. E aí, essa mulher engravida de novo. Dessa vez ela vai ao médico e não tem problema algum. Ela leva a gestação ali sem um medo, né? Sem um risco pro bebê. Só que ocorre que essa mulher descobre que ela tá com câncer, eu não sei se na orelha, na boca. E ela, por causa do bebê, ela não pode fazer o tratamento, ela não pode fazer a quimioterapia. E ela então decide gerar o bebê. E ela foi ficando muito mal, aquele câncer foi se espalhando. E era uma moça jovem. E ela, então, ela decide, ali já com o marido no final, quando o bebê nasce saudável, nasce bem, sem problema algum. Mas ela já estava quase falecendo. E ela e o marido, então, decidem que eles queriam deixar um presente para aquele bebê, um presente que ecoasse, que fosse para sempre, que fosse eterno, que durasse. Algo que realmente durasse. Então eles decidem escrever uma carta. E ela escreve aquela carta pro filho. Eu vou trazer essa história com mais detalhes aqui pra vocês, tá? Eu ouvi essa história e eu fiquei, cara, realmente eu sou uma molecota, né? E eu preciso amadurecer. E ela fala pro filho, assim, sobre o porquê daquela carta
e sobre a fé em Deus. E ela fala sobre: meu filho, você é muito amado e por isso a gente decidiu deixar esse presente. E ela ali muito grata, mas já sabendo que ela ia morrer. E ela, de fato, um pouco depois ela morre e ela deixa esse legado aí pro filho. Essa história, ela ficou uma história que ela é contada, ela foi considerada, acho que até serva de Deus pela Igreja Católica, enfim, não sei muito bem. Mas ela, eu vou buscar detalhes dessa história, mas é aquela mulher que ela passa por sofrimentos reais, sofrimentos fortes, mas com contentamento, com esperança. E a gente precisa, essa mulher, ela tem muito para ensinar a gente aqui, nas dívidas também. Porque a gente pode manter esse contentamento, ainda que a gente esteja com dívida. A gente pode manter esse contentamento, ainda quando a gente leva não. A gente pode. E aí, quando nós nos tornamos esse tipo de pessoa, com esse ânimo ordenado, independente das circunstâncias, as circunstâncias, a forma como a gente enxerga a realidade muda a ser, inclusive, pessoas que transformam o ambiente onde a gente vive, porque a gente passa a ser canal de esperança também para outras pessoas. Então eu queria compartilhar um pouquinho aqui, um pouco do que passou na minha cabeça, mas eu vou consolidar isso melhor, inclusive colocar como uma aula lá para os meus alunos dentro da mentoria e quem sabe a gente volta aqui a conversar mais um pouquinho também, tá bom? Então, pessoal, vou entrar ali na aula com o pessoal. Marina, você que tá aí, chama ali o pessoal, por favor, fala pro pessoal que eu já manda uma mensagem aí no grupo do WhatsApp, fala que eu já tô terminando a live aqui e que a gente já vai entrar lá. Tá bom, pessoal? A gente fica por aqui. Obrigada para todos vocês que assistiram aqui. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado você que não tem conseguido manter esse ânimo ordenado no meio das circunstâncias, tá? Que você possa meditar, refletir a respeito disso que a gente conversou aqui, tá bom? Beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau.